Fala, torcedor vascaíno, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades, notícias do Vascão. Tivemos aí notícias muito importantes e interessantes aí e certamente aí muitos vascaínos vão se surpreender que o Vasco estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Vamos trazer essa informação aqui no canal, vamos falar também do negócio aí, o acordo fechado com a Crefisa e também o garoto Ryan, que vem despertando o interesse de muitos clubes lá no futebol europeu, inclusive dirigente de clube importante, falou a respeito do garoto. Muita coisa para a gente falar aqui hoje. Também teve ex-diretor do Vasco falando aí que a todo momento recebia propostas pelo Ryan, e um clube importante fez uma proposta pesada pelo atleta. Vamos falar tudo isso agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. A gente agora está querendo chegar a 230 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado aí. Se você também puder clicar no botão hypar, vou agradecer demais. Isso aí serve para o YouTube recomendar o nosso canal para mais vascaínos e assim o nosso canal atingir mais vascaínos ao redor do mundo inteiro e, consequentemente, nosso canal crescer também. Muito obrigado aí quem está dando voto de confiança sempre assistindo nossos vídeos. Bom, pessoal, ontem tivemos dois jogos pelo Brasileirão. O primeiro jogo foi Atlético Mineiro e Sport, um jogo aí que influenciava diretamente aí o Vasco na luta contra o rebaixamento, já que o Atlético Mineiro é um time que está na mesma região ali com a pontuação muito semelhante com a do Vasco, né? O Atlético Mineiro venceu o Juventude por 3-1 e chegou a 32 pontos aí no Campeonato Brasileiro e ainda tem um jogo a menos. Esse jogo, se o Atlético Mineiro vencer, por exemplo, ultrapassará o Vasco e poderá chegar a 35 pontos. Outro jogo que teve na rodada foi Mirassol e Fluminense, um jogo aí que, a certo ponto, influenciava o Vasco, caso o Vasco quisesse chegar o mais longe possível no Campeonato Brasileiro, mirando, por exemplo, um G6. O Mirassol venceu o Fluminense por 2-1 e inibiu que o Fluminense pontuasse mais aí no campeonato. O Fluminense segue a 5 pontos do Vasco. O Vasco segue ainda estacionado na 11ª colocação com 33 pontos. Como eu falei, o Atlético Mineiro chegou a 32 pontos, porém tem um jogo a menos. Outros times que estão lá embaixo, que têm jogos a menos, são aí Internacional e Santos, além de 3 times que estão na zona, Fortaleza, Juventude e o próprio Sport. Todos esses times ainda têm um jogo a menos a ser realizado. O Vasco já tem totalmente seus jogos a menos completados, né? O último jogo que o Vasco teve, que já cumpriu, foi aquela vitória diante do Bahia por 3-1 em São Januário. Isso daí mostra mais uma vez a importância de uma vitória diante do Fortaleza no próximo dia 15. Porque esses adversários estão encostando no Vasco com uma pontuação muito semelhante à do Vasco, porém ainda tem jogos a menos. E caso esses times conseguem boas pontuações, podem ultrapassar ou até mesmo chegar ao número de pontos do Vasco. A gente espera que o Vasco não cometa mais erros aí durante esse campeonato, faça um resto de campeonato mais seguro e quem sabe aí lute por coisa maior dentro da competição, que é o sonho do torcedor vascaíno, né? Ver o Vasco chegar talvez a uma pré-Libertadores via Brasileirão. O aproveitamento do Vasco é muito bom, cara, é maravilhoso. A gente até falou ontem que o Vasco aí é G4 em termos de aproveitamento do retorno, né? O Vasco fica atrás somente dos 3 primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E se fosse levado só em consideração o retorno, hoje o Vasco seria o 4º colocado no Brasileiro, pelo belíssimo retrospecto que estamos tendo aí com o Fernando Diniz, principalmente nesse último mês de setembro. A gente já até falou bastante aqui desse aproveitamento do Vasco no canal, que foi um mês maravilhoso para que o Vasco aí conseguisse se distanciar da zona. Hoje a nossa pontuação em comparação ao primeiro time dentro da zona é 8 pontos de diferença. O Vasco claramente está visando coisa melhor no campeonato. Como eu falei, a distância aí para o Fluminense, que é o 7º colocado no Brasileiro atualmente, é de 5 pontos. E a distância para a zona é de 8. Claramente aí dá para o Vasco pensar em coisa maior, como eu falei. Quem sabe se aumentar o número de vagas no Campeonato Brasileiro. Pode ser que o G6 vire G7 ou G8, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente espera é claramente que o Vasco continue nessa toada aí para que o fim de ano seja muito feliz para o Vascaíno e, claro, com o título da Copa do Brasil. Comente aí o que você achou dessa tabela, esses resultados que aconteceram ontem. Claramente o melhor resultado teria sido uma vitória do Sport diante do Atlético Mineiro, né? Se bem que o Sport jogou até bem, teve situações ali para tentar buscar um resultado melhor. Estava 3-0 para o Atlético Mineiro, o Sport conseguiu um pênalti, teve oportunidades para chegar ao 3-2, para diminuir o placar e tentar, quem sabe, um empate lá no sufoco nos minutos finais da partida. Porém, faltou qualidade ao Sport e muito por isso, diz
o motivo dele estar na última colocação aí no Brasileirão. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. Bom, pessoal, o Vasco aí diminuiu bastante a dependência aí do Verratti no Campeonato Brasileiro, e quem vem assumindo protagonismo aí como atacante referência do time do Vasco é o garoto Ryan. Jogador aí que está chamando bastante a atenção do mercado europeu, vem se destacando bastante. Até ontem a gente falou aqui a respeito de uma possibilidade de um aumento na multa rescisória do atleta. O Vasco está buscando mais uma renovação contratual com o jogador. Tem contrato até o fim do ano que vem com o Vasco, com a multa rescisória de 40 milhões de euros. O Vasco busca um aumento aí nessa multa e também uma valorização, quem sabe, salarial do jogador e também extensão do seu vínculo aí com o clube, podendo, quem sabe, chegar até o fim de 2027 com o Vasco. Caso o Vasco aumente a multa rescisória do atleta, essa multa chegará a 310 milhões de reais. A gente até falou sobre esse assunto no vídeo de ontem. Tivemos informações que vários clubes europeus seguem interessados ainda no Ryan. Até mesmo o diretor do Porto revelou que o Porto fez a proposta no momento errado aí ao Vasco, confessando que realmente o Porto foi atrás do Vasco, fez proposta pelo jogador, só que o jogador se valorizou bastante no momento que o Porto fez a proposta. O Vasco já recusou totalmente a proposta do clube português por entender que o atleta está vivendo um momento muito superior para ser vendido pela quantia que o Porto ofereceu. Se eu não me engano, foi na casa de 17 milhões de euros, mais ou menos por aí. O Vasco recusou essa proposta e só deseja vender o atleta no mínimo por 30 milhões de euros. Como eu disse, atualmente a multa rescisória do atleta é aproximadamente 250 milhões de reais na cotação atual. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. A gente sabe que Tottenham, Barcelona são clubes que estiveram em São Januário para acompanhar o garoto Ryan, clubes que demonstraram interesse no atleta, só que até agora não teve proposta. O Tottenham chegou até mesmo a conversar com pessoas ligadas à CBF, que estavam presentes em São Januário no mesmo dia, foi durante aquela partida contra o Cruzeiro, do porquê que o Ryan não era convocado, se havia alguma possibilidade dele ser convocado para a seleção brasileira, para os ingleses terem uma análise melhor do jogador. E claramente aí eles mostraram interesse no atleta. Pode ser que em janeiro seja feita uma proposta oficial aí do clube inglês para contratar o Ryan. Quanto ao Barcelona, a gente sabe que teve o interesse, porém ainda não tivemos informações confirmando se teve uma proposta oficial do clube catalão para contratar o Ryan, né? Certamente aí é um jogador que vai ficar muito pouco no Vasco. Eu acho que agora que ele está se destacando, está crescendo demais na mão do Fernando Diniz e vai sair precocemente do Brasil caso apareça essa proposta pesadíssima aí já em janeiro, né? Um jogador de 19 anos apenas, poderia ficar aí pelo menos mais uns 2 anos no Vasco, seria ótimo, né? Mas claramente aí o Vasco precisa de dinheiro e não vai perder a oportunidade de vender esse jogador, porque no futebol as coisas acontecem muito rápido, né, velho? Ao mesmo tempo que ele tá em alta, ele tá jogando, fazendo gol praticamente todo jogo, ele pode ter uma lesão, ele pode cair o nível técnico, pode ser que o time do Vasco caia bastante também o seu nível de atuação e isso prejudique o Ryan nos jogos. Tudo isso aí pode influenciar para que o jogador se desvalorize no mercado. O momento agora do jogador é um momento maravilhoso e o Vasco tem que aproveitar sim, caso apareçam boas propostas aí para vendê-lo. Comente aí o que você acha dessa situação do Ryan, se você acredita que o Vasco vai conseguir vender o atleta em janeiro. Também tivemos aí informações trazidas pelo ex-diretor do Vasco, Marcelo Santana, que atualmente está desempregado desde que deixou o clube, falando aí que o Ryan e também o ex-jogador do Vasco, Luiz Gustavo, que já foi negociado com o Bahia, tiveram propostas e negociações aí de clubes de primeiríssima linha do futebol europeu. Ele disse que recebia diariamente sondagens por esses dois jogadores, principalmente aí o Ryan, que é uma grande joia do futebol brasileiro, e ele disse que o Vasco recusou as propostas e ele ficou bem surpreso também com a transferência do Luiz Gustavo para o Bahia, por ele entender que o jogador poderia ter jogado no futebol europeu agora, nesse momento, já que quando ele estava no Vasco, o jogador recebia várias propostas aí, muito interessantes, acima do que claramente deve ter sido feito pelo Bahia. O Vasco acabou vendendo esse jogador na época por cerca de 30 milhões de reais. E a situação do Ryan a gente já sabe, né, cara? Todo dia aí é time querendo contratar o jogador. Ontem tivemos a reportagem, longa reportagem, extensíssima reportagem feita pela ESPN,
falando de vários clubes interessados no Rayhan, inclusive aí, clubes da Arábia Saudita também, como o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, o Al Hilal, esse clube do Neymar, e diversos clubes europeus, né? Clubes de grande e médio porte da Europa. Porém, o jogador segue no Vasco e vamos aguardar aí ver o que vai acontecer, se vai aparecer alguma proposta interessante para o clube em breve. Então o Luiz é um jogador de imposição física, jogou alguns jogos quando eu estava no Vasco, até me surpreendeu essa contratação pelo Bahia, porque eu cheguei a ser procurado, não tive nenhuma oferta oficial enquanto diretor do Vasco, mas a gente foi procurado por representantes de clube da Itália e da Inglaterra, scouts, perguntando informações do jogador, querendo saber mais características, para um mapeamento normal. Não só o Luiz Gustavo, outros atletas do Vasco também têm esse monitoramento maior, e o Luiz era um atleta que despertava interesse de grandes mercados. Então, quando teve essa contratação, fiquei até surpreso no primeiro momento, mas foram para as duas partes. Bom, pessoal, o Vasco concluiu aí o empréstimo junto à Crefisa, um empréstimo aí bem polêmico, né, que causou até mesmo um desespero lá no nosso maior rival, e o presidente dos caras questionou aí esse empréstimo da Crefisa ao Vasco, né? O que a gente sabe é que o empréstimo já está concluído e esse empréstimo é para o fluxo de caixa. O Vasco deverá utilizar boa parte desse empréstimo já agora nesse mês de outubro. Anteriormente, o Vasco teria proposto à Crefisa uma garantia de 20% da SAF, caso não pagasse esses valores aí, o empréstimo. Porém, o Vasco negociou novamente com a Crefisa e diminuiu aí essa porcentagem da SAF para 10%. A gente já até falou sobre isso aqui também no canal. É uma situação aí que está sendo muito benéfica ao Vasco, que abre especulações para muita coisa, tanto aí para patrocínio master, compra da SAF e também, claro, name rights, que hoje é a situação mais viável de acontecer. A gente espera que, se acontecer uma parceria boa com a Crefisa, pode ser, quem sabe, o Vasco seja muito beneficiado, já que, aparentemente, essa briguinha entre Palmeiras e Flamengo vem influenciando também no Vasco, devido aí a Leila Pereira ter feito esse empréstimo aí da Crefisa ao Vasco. Isso pode ser interessante para o clube, né? Já que a Leila Pereira, aparentemente, detesta o Flamengo e ela pode, quem sabe, querer rivalizar com o clube no Rio de Janeiro, trazendo a Crefisa para o Vasco, talvez como uma patrocinadora master futuramente. É verdade, temos a Betfair, a gente até explicou a situação aqui do patrocínio master da Betfair. No fim desse ano se encerra o contrato, mas tem uma cláusula de renovação automática aí com a casa de apostas. Possivelmente o Vasco continuará sendo patrocinado pela Betfair em 2026. Quem sabe em 2027 a Crefisa não apareça aí no Vasco como patrocinadora master. Tudo é possível, né? Eu acho que realmente esse empréstimo abre espaço, abre portas para que a Crefisa entre no Vasco de alguma forma, porque esse empréstimo não foi um empréstimo qualquer, foi um empréstimo até certo ponto disputado no mercado. O Vasco estava sendo disputado para ver qual banco iria emprestar dinheiro ao nosso clube. Olha só, não é somente um empréstimo que o Vasco bateu na porta da Crefisa, que empresta 80 milhões. Não foi isso. A Crefisa teve garantias, tem garantias importantes aí dentro do clube, e isso aí com certeza pode abrir um caminho maravilhoso para, quem sabe, o banco venha patrocinar o Vasco futuramente. Como eu disse, hoje a situação mais provável é do name rights. Assim que começar e completar a obra de São Januário, possivelmente pode ser que tenhamos São Januário Crefisa ou Crefisa São Januário no nome do nosso estádio. Comente aí o que você acha dessa situação, toda essa especulação envolvendo a Crefisa. Você sabe que já foi confirmado pelo Pedrinho que foi concluído o empréstimo e que o Vasco vai usar boa parte dessa grana nesse mês. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de uma novidade envolvendo reforços para a próxima temporada. Como todo mundo sabe, a partir de janeiro vai começar o Campeonato Brasileiro e já agora os clubes já estão se movimentando para o mercado de 2026. Muitos clubes aí que estão buscando permanência na Série A, ou até mesmo aqueles que não têm quase mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro, já estão tentando aí monitorar reforços para a próxima temporada, e o Vasco está nesse caso, né? Possivelmente o Vasco não vai lutar tanto assim pelo rebaixamento, porque já tem uma longa distância do primeiro time dentro da zona e já está fazendo o seu planejamento para a próxima temporada. Segundo o portal Papo na Colina, o Vasco mira o lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O jogador estaria no radar do Vasco para a próxima temporada. Ele está muito em baixa no Atlético Mineiro e ele seria uma das prioridades do Vasco para qualificar o elenco na próxima temporada, já que a diretoria entende que só temos aí o Lucas Piton como lateral esquerdo confiável e aparentemente o Vasco deverá se desfazer do Vitor Luiz e também do Riquelme, que segue lá no Vasco. E o Guilherme Arana, na minha opinião, claramente, velho, hoje ele é reserva pro Piton.
Se ele chegar no Vasco nas condições que ele está tendo no Atlético Mineiro, ele não consegue jogar, não consegue ganhar a vaga do Lucas Piton, que é um dos melhores laterais do Brasil aí na lateral esquerda. Na minha opinião, o Guilherme Arana, ele estando com saúde, saudável, ele pode sim chegar a ser um jogador titular de qualquer time no Brasil e também até mesmo da seleção, como já foi diversas vezes convocado aí recentemente e também já jogou Copa do Mundo. Um jogador aí que é muito interessante, é um jogador caro, vai ser disputado no mercado. Eu acho que no Atlético Mineiro ele não fica. Por mais que ontem, após o jogo diante do Sport, ele tenha desabafado, falado que não está fazendo corpo mole, porque está recebendo muitas críticas da torcida atleticana. Claramente é um jogador que está sendo um pouco manchado no Atlético Mineiro. E outra situação que pode acontecer na carreira do atleta é uma volta ao Corinthians. O Corinthians também é um clube que demonstra interesse, sempre demonstrou interesse no Guilherme Arana. E claramente, se tiver uma disputa entre Vasco e Corinthians, acho que o jogador vai preferir voltar para o seu clube do coração, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai progredir talvez essas negociações, se vai ter outras fontes confirmando essa informação. Na minha opinião hoje, se o Guilherme Arana é contratado, ele vem para ser reserva do Vasco. Comenta aí se te agrada esse nome desse jogador, um atleta que já está há algum tempo no Atlético Mineiro, convive diariamente com as lesões, né? É muito recorrente as lesões no atleta. Não sei se seria tão benéfico assim para o Vasco pagar um alto salário a um jogador que pode ter lesões e até mesmo ficar uma temporada, 2 temporadas sem jogar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal no decorrer do dia. Muito obrigado, tamo junto. É nóis.